Olá, meus queridos e minhas queridas cursistas! Nesta aula, nós vamos estudar sobre os textos técnicos, o que são e quais são as suas características. Vamos lá? Os textos técnicos são próprios para o universo profissional e acadêmico. Eles apresentam algumas regras que são diferentes de outras formas de interação. A seguir, veremos algumas de suas características. A primeira característica de textos técnicos relaciona-se ao nível de monitoramento da linguagem. Ele é a forma como controlamos o nosso modo de falar e escrever de acordo com as necessidades que encontramos. Desse modo, existem vários níveis de monitoramento. E isso quer dizer que em determinadas situações discursivas, controlamos com maior ou menor rigor a utilização de determinadas palavras ou formas de expressão. Vejamos os exemplos. Em um contexto familiar, geralmente utilizamos as formas de falar mais comuns para este contexto. Desse modo, costumamos ser menos formais, fazemos uso de uma linguagem mais afetiva com expressões que muitas vezes não utilizaríamos fora desse ambiente. Em um contexto acadêmico de forma diferente, a linguagem torna-se um pouco mais monitorada. Dependendo do curso, por exemplo, podemos até mesmo utilizar expressões específicas para determinada profissão que estamos nos aperfeiçoando. Agora, imaginem se fizéssemos a inversão dessas linguagens. Imaginem se utilizássemos a linguagem afetiva do contexto familiar dentro do contexto acadêmico. Isso não seria adequado, não é mesmo? Assim, cada forma de utilização das linguagens estará adequada se estiver dentro do ambiente propício. Desse modo, no ambiente profissional, o nível de monitoramento da linguagem é mais alto, requerendo o maior conhecimento das formas previstas pelas gramáticas normativas. Outra característica dos textos técnicos está relacionada a questões de subjetividade e objetividade textuais. Vamos entender agora o que é a subjetividade. Quando lemos um poema, por exemplo, ou lemos um livro literário, muitas vezes podemos interpretar de formas variadas, de acordo com os conhecimentos prévios de cada um. Isso é possível graças à subjetividade utilizada nesta linguagem. Veja os versos a seguir escritos pelo poeta português Luís Vaz de Camões, do famoso poema que foi publicado na segunda edição da obra Rimas, lançada em 1598. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Ora, como pode um fogo arder e não ser visto? Como pode uma dor não ser sentida? Como pode ainda uma felicidade ser triste? Todas essas possibilidades ou impossibilidades podem ser perfeitamente compreendidas por aqueles que já viveram um relacionamento amoroso. Assim, esse jogo de linguagem é subjetivo, pois está intimamente dependente dos sentimentos e das emoções existentes nas relações de um escritor e um leitor. Nesse campo, as palavras são percebidas em seu caráter conotativo, permeado pelo sentido figurado.
Já a objetividade é a característica pertencente aos textos claros, concisos e precisos. A clareza é quando não há possibilidade de múltiplas interpretações. A concisão acontece quando se consegue passar a informação necessária em poucas palavras. E a precisão está relacionada ao foco dado na informação que se quer transmitir. Os textos técnicos caminham nesta direção. Eles pedem objetividade. Assim, eles precisam caminhar pelas trilhas da denotação, que se pauta pelo sentido literal das palavras, o sentido mais comum e habitual, que geralmente se encontra registrado nos dicionários. Resumindo, nos textos literários, a finalidade discursiva é o entretenimento. Já nos textos técnicos, essa finalidade discursiva está voltada para a informação e para o esclarecimento. Os textos literários caminham pelo campo da subjetividade, do uso conotativo das palavras e das figuras de linguagem. Já os textos técnicos pedem objetividade, o uso denotativo das palavras e expressões. Enquanto os textos literários permitem múltiplas interpretações, os textos técnicos devem ter uma interpretação mais precisa. Nos textos literários, o foco pode estar na forma como se diz algo, em aspectos estéticos, por exemplo. Já nos textos técnicos, o foco está nos dados concretos da informação construída e na sua imparcialidade. As redações oficiais são textos técnicos. Assim, elas possuem as características vistas anteriormente. Elas são compostas por um número variado de documentos, tais como procurações, recibos, certidões, ofícios, atas, requerimentos e tantos outros documentos que nós ainda iremos estudar. Por enquanto é isso. Façam os exercícios para reforçar as aprendizagens e tire suas dúvidas nos nossos canais de comunicação. Até mais!